Meus amados, queridos irmãos, aos nossos irmãos e amigos que estão nos acompanhando aqui, eu quero vos falar nesta noite a mensagem com o seguinte tema: resposta adequada para as nossas crises. A resposta adequada para as nossas crises. Quais são as respostas que você tem dado às perguntas que as suas crises têm feito a você? Normalmente, quando nós enfrentamos algumas crises na vida, nós damos algumas respostas. E elas parecem que são universais, são comuns a todos os seres humanos. Primeiro, quando nós passamos por crises, nós nos sentimos como se os problemas fossem maiores do que nós, como se os problemas prevalecessem contra nós. Exatamente como aconteceu aqui com este povo de Deus. Versículo 2 fala que prevalecendo os midianitas contra Israel. Às vezes os problemas parecem que se tornam maiores, se prevalecem a cada dia contra nós. É isso muitas vezes que nós nos sentimos quando enfrentamos crises. Também, quando nós enfrentamos as crises, muitas vezes nós sentimos como se as nossas forças fossem se esvaziar. Como se nós estivéssemos enfraquecendo e perdendo forças. O versículo 4 traz essa informação. Veja que no versículo 4 diz o seguinte: e punha-se contra eles em campo e destruía toda a novidade da terra. Tudo que Israel plantava, os midianitas iam lá e devastavam. Roubavam o gado, as suas ovelhas e todas as suas plantações. O povo estava perdendo as suas forças. Também, diante das crises, muitas vezes nós sentimos que nada do que nós fazemos parece que vai dar certo. Parece que tudo que estamos fazendo está dando errado. Igual o versículo 3 também fala que se Israel semeasse, os midianitas iam lá e saqueava aquelas plantações. Diante das crises também, nós sentimos que os problemas eles aumentam a cada dia. Talvez isso se pareça um pouco com a sua história. Talvez você que está aí do outro lado esteja passando por crises e esses sentimentos são muito comuns a você. Quais são as respostas adequadas que nós devemos dar às nossas crises? O povo de Deus estava enfrentando um problema enorme aqui. Eles estavam há muito tempo sofrendo na mão dos midianitas, um povo nômade e devastador, dos midianitas e dos amalequitas e dos outros povos também. Eles estavam passando por crises terríveis, talvez como você esteja passando agora. Talvez seja justamente a sua história de vida no momento presente. Talvez a sua crise seja um casamento. Talvez a sua crise seja a criação dos seus filhos. Talvez a crise seja um vício de algum parente. Talvez a sua crise seja a doença ou o acometimento do Covid. Talvez a crise seja os problemas financeiros que você esteja enfrentando. Eu não sei qual é a sua crise, mas nós podemos saber, de acordo com a palavra, quais são as respostas adequadas que nós podemos dar. Em primeiro lugar, uma resposta adequada que nós podemos dar às crises que nós estamos atravessando é fazer o que é correto diante de Deus. É fazer o que é certo, aquilo que é correto diante de Deus. O versículo 1 fala que os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, por isso eles estavam naquela situação. As crises, elas podem ser resultados dos maus que nós fizemos. Às vezes, e é claro que isso tem exceções, mas muito do que nós estamos atravessando pode ser resultado daquilo que nós mesmo plantamos. Isso acontece com qualquer um de nós. Gálatas 6, versículo 7, fala que tudo aquilo que o homem planta, ele também colhe, ele também vai colher, inevitavelmente. Talvez os problemas familiares que eu esteja enfrentando, a solução para esse problema seja justamente a passar a cuidar e amar do meu cônjuge. Talvez os problemas familiares que eu esteja enfrentando no meu lar é porque está faltando criar um ambiente
de paz e de harmonia na minha casa. Talvez os problemas financeiros que eu esteja enfrentando é porque eu não devo gastar mais do que eu ganho. Talvez os problemas que eu estou enfrentando no meu trabalho, porque eu não estou sendo empático, não estou desenvolvendo a empatia nem a autoridade com os meus colegas de trabalho. Talvez os problemas que eu estou enfrentando no meu bairro, porque eu não estou sendo respeitoso com os meus vizinhos, com os meus colegas de faculdade ou de trabalho. Para superarmos a crise, precisamos fazer aquilo que é correto, aquilo que é correto diante de Deus. Quando nós fazemos o que é correto, a nossa vida começa a entrar nos trilhos. As coisas podem começar a dar certo. E talvez uma das coisas, queridos, que nós precisamos nos atentar é sermos capazes de olharmos para nós mesmos e percebermos aquilo que está equivocado em nós, aquilo que precisa ser alterado em nós para o bem das pessoas que estão ao nosso lado, para o nosso próprio bem, para o bem da nossa comunidade. A coisa mais importante, a coisa certa que todo ser humano deveria fazer é aquilo que Jesus deixou lá em Mateus capítulo 7, versículo 24, em que ele diz que nós deveríamos buscar o reino de Deus acima de todas as coisas, em primeiro lugar, porque aí as outras coisas nos seriam acrescentadas. Então essa é a primeira resposta adequada que eu devo dar diante das crises que eu esteja enfrentando. É fazer o que é correto diante de Deus. Em segundo lugar é buscar o auxílio divino. O versículo 7 fala que e sucedeu que clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, e aí o Senhor então ouviu as orações deles. Eles clamaram ao Senhor, eles pediram ajuda ao Senhor. Deus não nos deixa sem resposta quando nós clamamos a Ele, quando nós recorremos a Ele. Por isso, agora mesmo, você pode recorrer a Ele, ao pedido de ajuda e de auxílio divino. Mas lembre-se, quando nós clamamos ao Senhor por ajuda, por socorro divino, olha a dinâmica de Deus. Primeiro, a gente vê no versículo 8 que Deus envia o profeta. Enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel. Depois do clamor, Deus enviou um profeta. E com esse profeta, Deus enviou uma mensagem. Essa mensagem era, se você continuar lendo no versículo 8, diz o seguinte: ele lhes disse, o profeta disse, assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito, que vos tirei do Egito e saí da casa de servidão. Deus começou a falar aquilo que ele faz. E aí, em terceiro lugar, Deus também falou aquilo que ele era. No versículo 9, versículo 10 agora, ele vai fazer o seguinte: eu sou o Senhor, vosso Deus. Então, percebe que quando nós pedimos a Deus auxílio, primeiro, o Senhor nos envia um profeta. Segundo, o Senhor revela o que ele faz. E terceiro, aquilo que ele é. E então, depois disso, em quarto lugar, que vem o livramento e a solução. Talvez você esteja clamando ao Senhor. Deus está te enviando um profeta com a mensagem dele para a sua vida. Mas você ainda não está ouvindo o profeta, nem a mensagem daquilo que Deus faz e daquilo que Deus é. Essa é a etapa que Deus usa para nos abençoar. Não pula essas etapas. Em terceiro lugar, querido, terceira resposta agora, em terceiro lugar, terceira resposta adequada às crises que eu estou enfrentando, ou que eu e você estejamos atravessando, é crer. Essa é a resposta, a terceira resposta, que é crer que Deus está presente. É crer que Deus está contigo. O versículo 12, o anjo falando para Gideão fala, o Senhor é contigo. Gideão parece que não entendeu, como a maioria de nós, parece que temos dificuldade de entender. E aí, no versículo 16, ele volta a falar novamente, né? O Senhor é contigo, porquanto eu hei de ser contigo. Essa é uma das verdades pelas quais nós não podemos nos esquecer. Que muitas vezes, quando nós atravessamos crises, nós nos esquecemos disso. Ou temos aquelas primeiras sensações que eu falei no início desse sermão, aquela sensação de que Deus nos desamparou, de que Deus se esqueceu de nós. E diante das crises e dos problemas, nós podemos ter a certeza
de que Deus está conosco. Não são as circunstâncias que vai determinar se Deus está presente ou não, mas é a palavra de Deus. Não são os nossos sentimentos que determinam a ausência de Deus, mas são as promessas de Deus. E se você não se lembra de nenhuma promessa de Deus, de que Ele está contigo, anote então aí, Isaías capítulo 41, versículo 10, fala uma promessa que eu e você, nós deveríamos fazer um quadro e colocar na parede da nossa casa para nós não nos esquecermos disso. Diz assim Isaías 41, 10, não temas, porque eu sou contigo. Não tenham medo, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Que promessa incrível, queridos. Isso não depende dos meus sentimentos, não depende das minhas sensações, mas depende da palavra de Deus e da promessa de Deus de que Ele estaria com você, independentemente das crises que você esteja enfrentando. Hebreus 13, 5, na parte B diz, não te deixarei, jamais te desampararei. Tem uma parte aqui do versículo, que é o versículo 13, né? Gideão, ele fala assim, o Senhor, na parte finalzinha do versículo 13, o Senhor nos desamparou. Sabe, e quando nós enfrentamos crise, nós fazemos igual Gideão aqui, nós achamos, nós sentimos que Deus nos desamparou, mas isso não é verdade. Ele não nos desamparou, por isso o anjo falou duas vezes, aliás, várias vezes, durante todo o capítulo 6 e 7, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo, você que está assistindo esta live, essa celebração online, o Senhor é contigo. E Jesus, ele é chamado no Novo Testamento de Emanuel, que significa Deus conosco. Jesus é a maior prova de que Deus está conosco, porque Jesus, ele habitou aqui no meio de nós, como diz lá em João capítulo 1, ele revelou a sua glória, a glória do Pai a nós. E ele nos deu o Espírito Santo, como diz lá em Gálatas, que é o Espírito Santo que faz com que nós chamamos Deus de Abba Pai, de Paizinho que está conosco. Muito bem, queridos, e por fim, em quarto lugar, a quarta resposta adequada que eu posso dar às minhas crises é entender que é Deus que luta as nossas lutas. É entender que é Deus que luta as suas batalhas. O versículo 14, quando Deus chama Gideão, Deus fala assim, então o Senhor olhou para ele e disse, vai nessa tua força e livrará Israel da mão dos midianitas, porventura não te mandei eu? Interessante que Gideão, nós não lemos o versículo 15 em diante, mas Gideão começou a murmurar, começou a duvidar, começou a pensar que nada, Deus não é comigo, eu sou o menor da casa do meu pai, eu sou de uma família insignificante. Só que Deus não estava falando da força de Gideão. Deus não estava falando que era Gideão que tinha que lutar para derrotar aquele povo inimigo, mas que Deus lutaria por ele. O que ele precisaria definitivamente era crer no Senhor. É por isso que Deus vai repetir lá no capítulo 7, no versículo 2, quando Gideão convocou lá 32 mil homens para lutar. Olha o que Deus vai dizer. E disse o Senhor a Gideão, muito é o povo que está contigo, Gideão, para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo, a minha mão me livrou. Ou seja, Deus falou, olha Gideão, é muita gente para derrotar os midianitas. Os midianitas tinham 132 mil midianitas, né? Quase a população do Sol Nascente. O Sol Nascente tem 95 mil habitantes. Talvez até tenha mais, né? Porque esse foi o último censo do IBGE. Os midianitas eram 135 mil. E o povo de Deus que estava aqui era 32 mil. E Deus então falou, olha Gideão, se esse povinho, essa quantidade de pessoas aí derrotar lá os midianitas, vão se gloriar, vão achar que foi na força deles. Faz um teste com eles, diz que quem for medroso e tímido volta para casa. E voltou então 22 mil, sobrando apenas 10. Deus olhou e falou, não, ainda tem muita gente ainda. Tem muitos soldados ainda. Faz mais um teste. Ele fez um teste lá,
no lago, e aí ficou apenas com 300 homens. Minha gente, 300 homens para derrotar 132 mil soldados midianitas e amalequitas. Eles conseguiriam? Como eu disse, tinha mais amalequitas do que a população do Sol Nascente, o bairro da região administrativa da Ceilândia. Imagina, 300 homens. E aí, o que Deus queria que eles entendessem é que era Deus que iria lutar por ele. É exatamente isso que Deus quer que nós entendamos também nessa noite, que é Deus que luta as nossas lutas, que é Deus que luta as nossas batalhas, que é Deus que enfrenta os nossos obstáculos. Tudo o que Ele espera de mim e de você é que confiamos nele. Gideão aprendeu a depender de Deus e a entender que é Deus que luta as suas lutas. Então, quais são as respostas adequadas que eu preciso dar às crises que eu estou enfrentando? É fazer o que é correto diante de Deus, em primeiro lugar. Segundo, buscar o auxílio divino. Terceiro, é crer que Deus está presente. E quarto, é entender que Deus é que luta por nós. Gideão, então, governou durante 40 anos. 40 anos de paz, 40 anos de prosperidade para o povo de Deus. Porque esse povo aprendeu as respostas adequadas para as suas crises. Como eu disse, eu não sei quais são as suas crises. Talvez a sua crise seja mesmo uma crise conjugal. Talvez a sua crise seja uma crise financeira. Talvez a sua crise seja uma crise de saúde. Talvez a sua crise seja uma crise existencial, das doenças da alma. Talvez a sua crise seja uma crise espiritual, seja a crise do pecado, da sua luta com o pecado. Seja qual for, que você possa dar as respostas adequadas à sua crise, que o Senhor nos ensinou aqui. E o Senhor nos ajudou em Cristo Jesus a vencer as nossas piores crises, que é a crise contra o pecado. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, 19, que Deus reconciliou consigo. Em Cristo, Deus reconciliou o mundo consigo. E Cristo, Jesus que conhecia pecado, se fez pecado por nós, a fim de que eu e você fôssemos feitos justiça de Deus. E é por isso que eu e você somos mais do que vencedores, por causa de Cristo Jesus. Amém, queridos? Se agarra a essa promessa